Você tem noção, irmão, que nós estamos unidos nessa noite, na verdade, reunidos, não só entre nós, mas com toda a igreja dessa cidade, com toda a igreja do Senhor desse estado, com toda a igreja do Senhor desse país, com toda a igreja do Senhor do mundo inteiro, nessa noite. Nós podemos não ouvir, mas nessa noite estamos entoando cânticos e hinos, como a Bíblia diz, como muitas e muitas vozes. Então, que tu abra o teu coração, que tu levante a tua voz nessa noite, porque Ele está aqui. Ele quer ouvir a tua oferta de louvor e adoração.
louvor. A pedido dos irmãos, vão cantar um hino ali, amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Lá na frente
Feliz Dia das Mães para você, restante, né? Para aquelas que são mães. Deus abençoe, dê saúde e derrame, cubra vocês com as bênçãos que vocês precisam para terem as forças renovadas. Amém, queridas? Deus abençoe. Eu agradeço pela vida das mães. Há 67 anos atrás, no Dia das Mães, eu vinha nesse mundo de Deus. Senhor, tem me dado a graça de chegar nessa idade. Vamos ler a Bíblia sem demora. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Graças a Deus. Glória a Deus. Todos acharam, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce a casa do oleiro. Todos acharam? Jeremias capítulo 18. Vamos recomeçar. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Por que o vaso quebra? A Bíblia diz, na minha versão diz que se estragou, mas há uma versão que diz que o vaso quebrou, né? Na mão do oleiro. Será que é falta de capacidade que o oleiro tem? Será que a perícia que o oleiro não é capaz de fazer? O que será? Por que o vaso quebra? Faltou cuidado? Né? Se distraiu por algum momento para que o vaso... Será que ele apertou demais? Será que ele afrouxou demais? Tirou a mão? Colocou uma mão muito forte? O que acontece? Né? Por que o vaso... O profeta Jeremias, ele fala isso. Então, ao mexer no barro, a Bíblia diz que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Né? Quando eu falo aqui, você já deve ter visto, né? Como que é o trabalho do oleiro. Então, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro. Então é um outro vaso, não é o mesmo vaso. Está dizendo aqui é outro vaso. Sim ou não? Então, aquilo que ele começou a fazer, que ele queria fazer no princípio no seu coração, né, o oleiro, o que ele imaginou
terminou o que ele pensou fazer com aquele barro, né? Terminar e fazer, não sei, um vaso pequeno, um vaso grande, um vaso sim, mais alto, um vasinho mais gordinho que esse, não sei, ele pensou, né? E estragou na mão. Estragou na mão. Mas eu creio que esse oleiro aqui não falta perícia para ele, não falta capacidade para ele, porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Nada que ele fez, que ele faz ou que ele fará, ele faz pela metade. Quantos versículos diz que ele vai completar aquilo que ele começou a fazer? Então, o que acontece? Este oleiro, ele é perfeito. Barro é barro. Barro é barro. A única coisa que a gente pode pensar, que a gente pode conjecturar, pode imaginar, é que é um barro de má qualidade. O que é um barro de má qualidade? Será que tem barro de má qualidade, de boa qualidade? Não tem barro que é mais claro, tem um que é mais escuro, tem um que é mais grudento, né? Tem um que é mais vermelho, tem outro que é mais. Tem tudo que é mais, tudo é barro, não é verdade? Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim o texto ali: se hoje ouvides a voz do Senhor, alguém pode completar o texto? Não endureçai o vosso coração. Então, um coração duro é difícil de ser moldado. Um coração endurecido, ele resiste à mão do oleiro. Então, o que seria um barro de má qualidade? Seria o orgulho? Seria a desobediência? Eu até anotei aqui, o que seria? O que seria um barro de má qualidade? A impureza no coração, na mente, nas atitudes, a mentira, que já foi falado aqui, que ela não tem cor, né? Então, um barro, um coração duro é como aquele vaso que estava ali e se estragou nas mãos do oleiro. E então, barro tem que se deixar moldar. O barro, se tu passar numa rua que está embarrada, tu passa com o teu sapato, se amanhã fizer sol de manhã, tu pode olhar que tu vai ver o tamanho certinho do teu calçado, vai estar marcado ali, fica a impressão digital do teu tênis ali, a marca, fica tudo ali. Já aconteceu comigo. Tu pisa ali, tu vai pisando. Se vier o vento e o sol de manhã, ele aquecer, fica ali. Por quê? Porque enquanto ele estava mole, tu podia, né, passar por ali e fazer, deixar tuas marcas ali. Mas depois de endurecido, né? Então, eu creio, né, capítulo 3 de Hebreus, está falando de um barro aqui de má qualidade, que são pessoas, as suas atitudes, a sua maneira de ser, de agir, de reagir, né? A vida que apresenta-se para ele, todos nós, né? Então, se eu endureço no meu coração, se eu não deixo a mão de Deus me moldar com tudo aquilo que Ele tem colocado na minha vida, se eu não me deixo transformar. Há um versículo que diz que dentro desse vaso de barro existe um grande tesouro. Quando ele consegue fazer e concluir a sua obra. E então, eu creio que a Bíblia fala aqui de dois projetos. Você concorda comigo, não?
versículo 4. Leia e diga se você concorda com o projeto original. E depois ele tem que fazer outro. Sim ou não? No Salmo número 51, eu creio, a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então ali no livro de Hebreus 3,15 fala, se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje a mão de Deus vier à tua vida para moldar você em algo que é necessário ser moldado, que é necessário ser diferente, Ele vai fazer as coisas acontecerem através de situações que aparecem para nós. Então o texto diz ali: se hoje ouvires, se hoje as mãos de Deus vier sobre ti para moldar você nisso, naquilo, sei lá, naquilo que está faltando, aquele detalhe das nossas vidas, então eu não posso endurecer meu coração, senão eu vou me estragar nas mãos dele. E uma pessoa estragada, pode acontecer, pode, porque está escrito aqui, se estragou, mas continuou na mão, mas ficou estragado. Quantas vezes nós nos deparamos com coisas na nossa vida que estragam a alegria, não é verdade? Quebra nosso ânimo. Estou quebrado financeiramente, estou quebrado, meu coração não está, meu Deus, não estou no meu dinheiro hoje, não estou. Não, nem vem, por favor, depois nós conversamos. Então, são situações, são coisas do coração, A pessoa sente, ela ama, daqui a pouco não é correspondida, e daqui a pouco se desilude com isso, tudo aquilo vai quebrando, mas nós continuamos na mão de Deus, amém? Nós continuamos na mão de Deus. Então Deus tem o poder de fazer um outro projeto, sem que a nossa vida saia das mãos dele. Tu colocasse ali, Lucas, o Salmos 51, 17. Essa não é a versão que eu vou ler a minha versão aqui. Salmo 51, 17. Sacrifícios aprazíveis a Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, um coração que se deixa quebrar, que se deixa moldar, não um coração que se endurece. Eu estava lendo sobre esse salmo, e os 50 e os 51, como Davi estava com o coração carregado de mágoa, de ressentimento, por tudo que havia acontecido na vida dele, pelo pecado que ele havia praticado, por tudo que aconteceu na família dele. Então ele demonstra, ele abre ali a sua alma, colocando, sentando na mesa com Deus ali, e como se Deus fosse o grande psicólogo, psiquiatra, e Deus é, e nunca vai deixar de ser, e ele abre a sua alma ali, colocando os seus sentimentos mais humanos, de pedir a vingança, de pedir que aqueles que fizeram mal para ele, a
a sua geração fosse eliminada, que isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas aí quando chega aqui no final do capítulo 51, né, ele fala que o coração quebrantado é que se deixa mudar. Porque o coração, se o meu coração muda aqui dentro, tu não vê, nem eu vejo meu coração mudar. Mas através das nossas atitudes, da nossa maneira de agir, de reagir, de falar, de ouvir, nós vamos ver que, e as pessoas principalmente que vivem conosco vão ver que o nosso coração está mudando. Deus pode dar um coração novo. Ele pode. Então é necessário, né, no capítulo 3 de João, versículo 3, é necessário nascer de novo. Não é verdade? Uma nova vida. Então, no Salmo 138, e versículo 7, aleluia. Será que alguma vez já aconteceu contigo a realidade desse versículo aqui? Versículo 7 do Salmo 138. Se ando em meio à tribulação, tribulado, angustiado, aflito, por isso, por aquilo, né? Meu Deus, como é difícil esperar, né? Esperar as coisas de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Ele diz ali no versículo 7, do capítulo 138 do livro de Salmos: se ando em meio à tribulação, tu refaz a minha vida. Aleluia. Refazer a vida, refazer o vaso. Que vaso de barro se lhe estragou na mão, quando ele estava moldando, quando ele estava dando forma a ele, para que ele pudesse colocar o seu nome ali, pudesse colocar o vaso onde ele deseja colocar o vaso. Ele coloca, como tu, dona de casa, tu coloca o vaso onde tu quer, não é verdade? Aí tu tira daqui, bota lá, não tá bom, bota ali, bota. Mas o vaso ele não sai por aí andando, só no desenho. Nos desenhos animados a gente vê os vasos andando, né, João? A gente vê os vasos para lá e para cá correndo, falando, né? Então, mas vaso mesmo, esse vaso aqui, desde que a luz já colocaram aqui, saíram daqui porque alguém mexeu, né? Senão não estariam aqui, ó, lá o vaso que era da barulheta, está lá, se ninguém mexer, ele vai ficar lá a vida toda. Não é verdade? Mas Deus pode refazer o vaso. Quando nas tribulações, quando nas angústias, quando nas lutas, nas contrariedades, nós somos quebrados, nós ficamos quebrados ali, ficamos, meu Deus, tu entende o sentimento que eu estou falando para ti? Não deu certo, puxa, de novo, hein? Meu Deus, a Bíblia diz que Ele tem poder de refazer a nossa vida. Oh, glória a Deus, e não nos soltar. Ainda que a pessoa, quando ela está quebrada, ela fica aqui meio desconfortável nas mãos daquele que está fazendo a obra, porque nós não ficamos bem, nós ficamos diferentes, ficamos ali de uma maneira, né? Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, tu refazes a minha vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. Então, um coração duro é o barro de má qualidade. Hebreus 3:15. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não deixar-se endurecer por aquilo que está acontecendo, né? Mesmo que você esteja quebrado por algo que
queria que acontecesse, no tempo que você esperava que acontecesse, do jeito que você sonhou, da maneira como você esperava, com quem você esperava, aquilo, né? Daqui a pouco o sapo pode se transformar em príncipe e o príncipe pode também se transformar em sapo. Porque nós estamos dentro da vontade de Deus. Então, quando eu digo príncipe, não é no sentido simplesmente de casal, mas eu digo aquilo que nós esperamos que seja transformado. Né? O sapo é algo asqueroso, que tu não pode nem, né? Tu passa a mão nele, não sei se você já passou a mão no sapo, né? Eu já passei abençoado, eu morava no meio de uma população de sapo, meu Deus do céu, que coisa, Deus. Tinha até pessoas com pele de sapo. Então, Deus pode mudar, Ele pode refazer a nossa vida, né? Ele pode fazer de novo. Então, no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4, ele disse ali: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, então quebrou, então alguma coisa caiu, né? Tornou a fazer dele, do vaso estragado. O que tem estragado? Teu dia, teu ano, teu sonho, a expectativa que tu tinha, né? O que tem estragado? Deus pode fazer outro. Deus pode fazer de novo. O oleiro pode. O erro não está no oleiro. A imperícia não está nele. A falta de capacidade não está nele. A falta de saber fazer não está nele. Ele sabe fazer. Ele pode fazer. E ele faz. Ele é o Deus que faz. Agora nós, como seres humanos, nós podemos nos endurecer. E aí o barro duro, como é que vai dar forma se está endurecido? Agora no Salmo 51, 17, coração quebrantado. Pergunta para a tua alma aí, a ti mesmo, ô minha alma, está se entendendo? Então, a má qualidade do barro, pois a qualidade final do vaso depende da qualidade do barro usado. Amém? Que tipo de barro vocês seriam? Eu? Que tipo de barro nós somos? Aquilo que nós oferecemos a Ele, só o que entregamos nas mãos dele, vai determinar o tipo do vaso. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 9. Nossas atitudes, nossa maneira de proceder, mostra que tipo de barro a gente é. Capítulo 9 do livro de Romanos, versículo 21 a 23. Não tem o oleiro direito sobre a massa, sobre o barro que está ali, a mó. A mó é um instrumento
instrumento que o oleiro usa, né? Com os pés ele roda, né? Uma roda assim e uma assim. Ele vai com as mãos rodando e vai colocando a água e vai moldando, né? Não tem o oleiro direito sobre o barro, sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, aqueles que se endurecem no processo, preparados para 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, e para a glória preparou de antemão, antes do começo do processo ter início. Deus já tinha um projeto, já tinha tudo. Deus sabe o fim da minha história, o fim da tua história, o fim dos nossos dias, o fim dessa luta que nós estamos passando, desse momento que nós estamos esperando que chegue ao fim, para nós entrarmos em outro. Deus já conhece o fim da história, mas nós não. Nós não sabemos quando é que Jesus vai vir, mas nós sabemos que Ele vem. Então nós sabemos lá no futuro que Ele vem, mas não sabemos quando Ele vem, porque Ele não. Isso seria muito barbadinha também, né? Olha, eu vim tal dia, que nem muitos têm anunciado, né? Jesus vai voltar, agora tem o Papa Leão, o que tem a ver isso? É o anticristo, não tem nada a ver, a Bíblia é outra coisa, que lá é um comércio, e lá é um homem que vai dirigir aquela empresa, é o presidente da empresa, entendeu? Não ficar ligando essas coisas. A Bíblia, por favor, a Bíblia tem mais a ver com o povo do Oriente que vai marchar contra Israel, viu? O final das coisas que vai acontecer é outro foco que nós temos que ter. Não é o homem lá que vai sentar na cadeira lá, entendeu? Então, o texto está dizendo, em outro texto, 2 Timóteo capítulo 2, eu prometo que hoje nós não vamos até as 10 horas, viu? Amém? Prometo. Hoje vai ser mais leve, afinal hoje é dia das mães, né? Precisamos pegar leve para as irmãs. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Versículo 19, desculpa. Deus conhece você, conhece a mim, conhece tudo de todos, em todo o tempo. Ele fez a gente do jeito que Ele queria, do tamanho que a gente é, né? Uns têm a cabeça mais grande, outros têm o pé mais grande, outros têm o cabelo mais arrepiado, outros têm o cabelo puxadinho, outros têm os olhos escuros, outros têm os olhos puxados, outros têm falta de cabelo, têm cabelo demais. Deus fez cada um do jeitinho que Ele quis, né? Do tamanho que Ele quis. A Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, entretanto, firme fundamento. Um fundamento, só falar em fundamento já é algo firme, né? Qual é o fundamento disso? É firme. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu quero dizer de novo, você é de Deus, nós pertencemos a Deus. Ele conhece a gente, Ele conhece tudo que ainda nos espera nos dias, nesse mês de maio, junho de 2025, Ele conhece tudo.
Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nós temos que nos apartar da mentira branca, cor-de-rosa, azul, preta, né? Furta cor, seja lá de que não tem, porque toda mentira ela tem como pai o personagem, aquele diabo, não é verdade? Então nós temos que nos apartar da injustiça. Ora, versículo 20: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Lá na tua penteadeira, lá, principalmente as mulheres, tu deve ter lá algumas coisinhas que são de ouro. Eu não tenho. Deve ter. Pode não ser muitas, mas deve ter. Duvido que alguém não tenha lá alguma coisinha de ouro. De prata também, deve ter. Então, a Bíblia está dizendo: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, mas há também de madeira e de barro. Uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Então, eu, quando falo desses vasos de desonra aqui, não quero pensar, mas sempre me vem à mente quando eu falo sobre isso aqui. Nós temos um vaso dentro de casa que ele está lá no banheiro, na verdade. A gente fala de que estou aqui no trono, que trono nada, era um vaso, meu Deus, que aquele vaso enfrenta não é fácil. Não é fácil. Então, Deus, Ele quer fazer, Ele quer terminar, porque o nome dEle vai estar ali. Então, eu não posso me endurecer. Amém? Eu não posso ser um barro de má qualidade. Eu não posso ter uma dupla personalidade. Eu não posso ter duas vidas. Uma vida aqui quando estou na igreja e uma vida quando estou vivendo o meu dia a dia. Eu tenho que ter coerência com a minha fé. Senão a minha fé é vã. Né? Porque tudo aquilo que eu professo que eu creio e eu não consigo praticar, não tem sentido nenhum. Né? É mentira. Então nós temos que sempre procurar diminuir a distância entre aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente faz. Então nós temos que, isso tem que estar amalgamado. O que é amalgamado? Sabe o que é amalgamar? Amalgamar, vocês que fazem pão lá, tá? Tu pega a farinha, pega a água, pega o óleo, pega o sal, né? São coisas diferentes. E aí tu começa. Quanto tempo tu bate lá para preparar a massa? Quando a massa está pronta, tu consegue separar de novo o que tu colocou ali? Não. Desligou uma coisa só. Para produzir outra coisa depois que sai do forno. Depois que é tudo misturado ali, ainda tem que aumentar a temperatura para poder ficar. Não é verdade? E se a gente não cuidar, daqui a pouco não fica ainda. Se tu não amassar direito, pode tomar, pode ou não pode? Não muda o gosto, mas muda a textura, muda o jeito, muda o peso, né? É verdade. E então, eu quero ser, a gente sempre canta, né? Eu quero ser. Nós todos queremos. Mas existem áreas na vida individual de cada um que as pessoas pensam, como diz no livro de 1 Pedro, elas têm uma interpretação particular para ela daquilo que ela não se condena. Eu não me condeno naquilo que eu faço. Então ela tem uma interpretação particular, porque Pedro falou, nenhuma profecia que veio de Deus, ela veio de Deus e veio com uma interpretação particular. O que ele está querendo dizer? Que não foi Isaías, que não foi Jeremias, que não foi Davi, que não foi Mateus, que não foi Paulo, não. Foi o Espírito Santo, foi ele que conduziu toda a letra, a palavra escrita e divinamente inspirada por Deus. Agora nós temos as dificuldades aquelas. Então, aqui a pessoa pensa uma coisa e naquilo que ela pensou e ela não se condena naquilo. Mas ela não me condena em falar uma mentirinha branca. Mas não adianta eu não me condenar, porque a pessoa que falou para o irmão, olha, mas uma mentirinha branca, porque certamente ela está
Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Amém, queridos? Porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele fez um outro vaso. E aí no versículo número 5 e 6, no 6 ele termina o texto, ele diz assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Pode botar o versículo 6 de Jeremias 18 ali, para a gente encerrar, eu quero. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como é que foi O barro na mão do oleiro se estragou? E Deus teve que fazer outro. assim sois vós na minha mão. Então aquilo que deu errado, que não foi como a gente pensou, não foi no tempo que a gente quis, do jeito que a gente quis, como a gente queria, com quem a gente queria, na maneira que a gente sonhou, fez com que nós ficássemos quebrados por dentro, como Davi, nesses dois salmos, 50 e 51, leia para te ver o sentimento, a alma dele aberta ali diante de Deus. Mas Deus pode fazer. Amém, queridos? E então nós temos somente que ter um coração quebrantado. Coração quebrantado, Deus não vai rejeitar. Amém? Curva para frente. Deus não vai nos rejeitar. Deus, pelo contrário, Ele nos aceita, Ele nos quer. Eu estava vendo até um pregador falando, né? Como é que ele falou, gente? Eu achei que estou entendendo. Sim, me lembrei. Mas você aceita Jesus? Mas o que aceita Jesus? É Jesus que tem que nos aceitar, porque nós é que somos miseráveis, nós é que somos pecadores. Mas aí as pessoas criou-se esse jargão no meio evangélico: tu aceita Jesus, tu pede Jesus, como se a pessoa aceitando Jesus, ela está fazendo um favor para Deus, para nada. E ele pregou com muita propriedade, tanto eu não me esqueci, é verdade. Então o Senhor Deus, Ele está com as suas mãos. A Bíblia diz que quando Ele desceu e chegou lá, o oleiro estava na sua obra, Ele estava dedicado à sua obra, Ele estava ali. A obra de Deus é a nossa vida. Ele está ali querendo mudar a nossa vida, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Amém, queridos? Então, se Deus está colocando a mão, né, para fazer, para ajeitar do jeito que Ele quer, está doendo. Sabe o que está doendo? Sabe o que dói? O que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Né? Ali diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra. Se ela é uma espada, diz no livro de Efésios capítulo 6, no versículo 12, se eu não me engano, diz que ela é a espada do Espírito. E espada é para ferir, espada é para entrar na carne e dói. Se não doer, não vai acontecer nada. Mas meu Deus do céu, então eu estou aqui, essa cadeira estava tão legal, daqui a pouco ela começou a ficar desconfortável. O que está acontecendo com essa cadeira? Porque a cadeira não é igual. É Deus que está mexendo com a gente através da palavra dele, para que a gente tenha um comportamento diferente, para que a gente tenha uma maneira de ver a vida e de viver a vida com quem Deus colocou a gente para viver de uma maneira diferente. Amém? E eu quero dizer, você aceita Jesus? Não vou dizer para ti, aceita Jesus, não vou dizer, Deus te aceita. Ele aceita porque Ele te ama. Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Essa seria a palavra que nós íamos
meditar na ceia semana passada. Mas pela madrugada Deus falou para mim, leia o Salmo 119 para a igreja. E eu fui e falei 3 vezes com Deus, leia o Salmo 119. Então, irmãos, Deus quer terminar o vaso. Amém? Ele não quer terminar com o vaso. Ele quer terminar de fazer o vaso. Amém. Ele não quer pegar o vaso E quebrar, e despedaçar, vai ficar um pedaço para cada lado. Ele quer terminar o vaso. amém? Da maneira dele, segundo a vontade dele. Então, se alguma coisa está dando errada, por favor, não fique triste com ele. Não pense que ele está, meu Deus, coitadinho de mim, é só eu, não se vitimize, glorifique a mão do Senhor. Amém? E deixa Deus amassar o barro. Porque ele vai amassar porque ele quer dar a forma, ele quer moldar da maneira dele. Amém, queridos? Nós vamos cantar um cântico. Eu quero ser, Senhor, como um vaso. Aleluia. Se você não quer, não cante. Mas eu sei que se nós estamos aqui nessa noite gelada é porque a gente quer. Amém? Deus nos trouxe aqui nessa noite alguns irmãos, muitos não, alguns irmãos, uns 4. O pessoal aí me ligou que não ia poder vir. Me deram os parabéns e tal, que estão viajando, outros estão com visita, não iam poder vir. Mas Deus preparou para nós estarmos aqui. Nós vamos cantar. Amém? E se no meio desse canto, eu não sei se tem a igreja que tem. Tinha. Mas filho não pode tirar dali, tem que ficar assim, tem que ficar aí. Ah, mas é muito velho, não é velho não. Pode deixar em cima aí, se não tem, bota e lá, por favor. É fácil. Deixa ele quieto ali. Amém? Nós vamos cantar. Quem sabe, né? Quem não sabe, aprende. Eu quero ser amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero. Alguém sabe? Abre a boca. Como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Para os instrumentos vão tocar. Feche os teus olhos. E se você quer ser um vaso novo, levante a tua mão. Todos de olhos fechados, ninguém sabe quem vai levantar a mão. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Jesus, Deus aceita você. Foi para isso que Jesus veio. Basta você
como disse a Timóteo Paulo. Não é fácil, mas Deus pode fazer. Aleluia. Jesus, tu estás vendo as mãos levantadas. Segura agora. Aleluia. Jesus. Segura. Levanta, meu Deus. Termina a tua obra, Senhor, para colocar, meu Deus, no lugar que tens preparado. Nos ajuda, precisamos de Ti. Nos guarda, Senhor, nesse mês de maio, nesses dias que estão à nossa frente. Nós precisamos de Ti. Te damos graças, meu Pai, por esta reunião maravilhosa, quando o Senhor se faz presente entre nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Se eu não quero, nem Deus pode. Mas se eu quero, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Jesus. Eita glória. Abençoa as mães, abençoa as famílias, os filhos, os pais. Em nome de Jesus. Que a tua igreja presente, aqueles que estão ausentes aqui, sejam encontrados pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Nós te adoramos, Deus meu. Aleluia. Jesus. Eita, clama-nos, Amém, queridos? Dê um abraço também onde você está. Aleluia. E depois podem sentar. As crianças estão com a apresentação pronta ali, por favor, podem passar. Os irmãos podem sentar, as crianças têm uma apresentação para fazer. Glória a Deus. Terça-feira, o nosso culto vai ser feito e realizado lá na casa do irmão Valdir, tá? E então, convido todos os irmãos, por favor, para nós nos reunirmos lá na terça-feira. Amém? Por favor, pode vir, as crianças podem vir. Mais um anúncio, irmãos. Nesse sábado nós vamos ter noite de filme aqui na igreja. Então estão todos convidados às 7h30. Vamos assistir um filme aqui sobre batalha espiritual. Estão todos convidados. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nesta noite, tão especial, Dia das Mães, nós queremos fazer uma apresentação com as crianças. Você sabe que a gente tem pouco tempo, Nós temos que ensaiar com as crianças que vêm no culto. E se a gente faz um outro ensaio, aí as crianças não vêm no próximo domingo, E assim vai indo. Então nós fazemos conforme a gente consegue, Na graça de Deus. E hoje, então, nessa noite, a gente vai falar sobre duas mães. A filha de Faraó e Joquebede, a mãe biológica. Então, a história de Moisés. Todo mundo conhece, E eu vou ler aqui a passagem e as crianças vão fazer um teatro. Amém? Então, no livro de Êxodo, se alguém quer acompanhar, no finzinho do capítulo 1 e no versículo 2, capítulo 2, diz assim: então Faraó, no 22, então Faraó deu ordem a todo o seu povo,
dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Eis que o menino chorava. Chora, menino. Chora, Moisés. Baixinho, não ouvi muito. Viu que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamenta-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Senhor, irmãos, então, para encerrar, nós gostaríamos de destacar a importância de um dos maiores profetas do Antigo Testamento ter tido 2 mães. Uma mãe biológica que fez o que podia com o que ela tinha, ela escondeu ele, fez o cesto, botou betume. Se fosse um cesto de ouro, teria afundado, mas como era um cesto de vinho e era frágil, ele flutuou. E ali Moisés pôde ser acolhido e adotado por compaixão e amor pela filha do Faraó. Isso nos lembra muito a história de Deus Pai conosco, que também por compaixão e misericórdia nos adota como filhos, para que nós sejamos criados dentro do reino deles. Então nós temos 2 mães, as 2 mães de amor, uma mãe biológica que depois veio a criar Moisés, porque ela foi chamada para ser ama dele, e a filha do Faraó, que foi a mãe adotiva e que foi a importância da instrução para que depois ele viesse ser o libertador da terra de Israel. Então aquilo que parecia ser uma história desastrosa de morte, acabou se tornando uma história de vida e libertação para o nosso povo. Essa é a história dessa noite. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos cantar um canto bem rápido para nós servirmos a Deus com a nossa oferta nesta noite. Senhor,
Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, parece que tem mais um pregador. Glória a Deus. Bom, eu vou pedir a colaboração dos irmãos. Como já sabem, hoje nós vamos passar das 10. Quando o pastor falou que ele ia cuidar para hoje não passar das 10, eu digo, hoje vai passar. Bom, nós não podíamos deixar passar em branco, né, pastor? Um dia de uma pessoa tão especial para nós, né? A irmã que ficou escalada para levar uma mensagem para o senhor não pôde estar aí. Enfim, ela me pediu para mim ler a mensagem, né? Querido pastor Edmar, hoje é um dia mais que especial, pois celebramos a sua vida, um presente de Deus para todos nós, que nesta nova etapa da sua jornada, Deus continue derramando sobre sua vida muita saúde, alegria, sabedoria e muitas bênçãos. Você é um instrumento nas mãos do Pai, guiando o rebanho com amor, dedicação e fé. Inabalável, suas palavras inspiram, seu cuidado fortalece, o seu exemplo nos motiva a seguir cada vez mais perto de Cristo. Que esse novo ano da sua vida seja repleto de realizações, paz e a certeza de que seu trabalho no Senhor não é em vão. Que Deus multiplique a sua força, encha o seu coração de alegria e renove as suas forças a cada dia. E lá em Jeremias 3,15 diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com conhecimento e com inteligência. Então isso nós temos um excelente pastor, como os irmãos mais velhos aqui já conhecem ele há mais tempo. O Senhor sempre nos conduziu no caminho, e quando o Senhor prega aqui, que a gente ouve lá, eu fico imaginando como fosse Deus pregando e o povo ali ouvindo, sem pressa. Às vezes eu fico triste quando alguns se levantam quando dá as 9h30 e vão embora. O quanto é bom ouvir um homem que sabe pregar. Não é esse puxa-saco, é falar a verdade. O Senhor, quando fala de Deus, toca o nosso coração e nos incentiva. Quando eu fico observando o Senhor daqui, quando o Senhor prega, eu queria ser 10%, né? Assim, o teu conhecimento, quando tu passa a certeza e a tua melhor alegria, aquilo que o Senhor sempre prega aqui, é a salvação do povo. O Senhor não quer subir, o Senhor não quer subir sozinho, desculpa. O Senhor quer subir, a igreja está junto. Então assim, nós temos o privilégio de ter um bom pastor. Alguns aqui há pouco tempo conhecem ele, mas cada dia vocês vão ver que ele é um homem usado por Deus. E nós como igreja, cara, nós temos que estar a igreja cheia, porque nós temos o privilégio de ter um homem que nem o Senhor. É 9 anos que eu conheço, quase 10. Sempre, ele nunca me deu um testemunho que não fosse bom. Sempre deu um bom exemplo como pai, né? Enfim, nesses últimos anos, nesse último ano, na verdade, o Senhor passou por uma provação que nós aqui ainda não passamos. Então, assim, quando o Senhor prega aqui que Deus suportou por nós os pecados, o Senhor está se mantendo firme, porque o Senhor é homem, o Senhor é jovem, você vive na carne, e você continua dando exemplo. Muitos escândalos, mas então assim, o Senhor vive na carne, a gente conhece, a gente sabe a região, está havendo muitos escândalos em igrejas, né? E o Senhor hoje, querendo ou não, é livre, né? E o Senhor se mantém firme, porque a tua prioridade é em Cristo. O Senhor quer dar um exemplo, Ele não quer envergonhar a igreja. É o que eu sinto no meu coração, porque hoje Ele pode seguir a vida dele. O que aconteceu não foi uma coisa que o Senhor quis,
Foi Deus que permitiu. Então, quando a gente casa perante Deus, é até que a morte nos separa. Hoje ele é um homem livre, mas a prioridade dele é a igreja. E muitos não estão aqui nas cadeiras, né? É um privilégio nós estar prestigiando o aniversário dele. Então, pastor, eu não quero me alongar. Nós temos umas coisinhas para nós comer. O mais importante que eu aprendi com o Senhor não é o comer, alimentar a nossa carne. Nós precisamos alimentar o espírito. Então, como nós não somos muitos, eu convido a igreja, e o pastor vem aqui no centro, sim, acompanha o pastor, abraça ele, e nós vamos fazer um círculo ao redor do pastor e vamos orar por ele. Eu convido o irmão Toninho aqui para orar por ele, e vamos todos juntos, vocês também. É o nosso valente. Nós vamos orar a Deus assim, né? Senhor nosso Deus, queremos apresentar, Pai, a vida do pastor Guimar mais uma vez, pelo seu aniversário, seu ano que o Senhor tem permitido, Pai, ser acrescentado, Pai, sobre a sua vida, Pai, que ele venha, Pai, sempre ser um instrumento nas mãos do Senhor, que possa sempre ser bênção dirigida pelo Senhor a cada dia, Pai, possa dar sabedoria, Pai, a cada dia para apacentar esse rebanho, direcionar a vontade do Senhor, Pai, vai usando como instrumento, Pai, a cada dia, Pai, nesta obra, nesse ministério, Pai, que possa crescer, ser acrescentado às ovelhas desse rebanho, através deste vaso, Pai, que o Senhor tem separado, escolhido para este lugar, para esta obra, desse ministério, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a sua vida, Pai, e pedimos que o Senhor sempre, Pai, vai revelando a sua vontade na sua vida, Pai, guardando ele, a sua família, a sua casa, Pai, a cada dia, direcionando em nome de Jesus Cristo, aonde nós te agradecemos, Pai, por essa vida, por esse ungido, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.